Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. Esse vídeo vai ser, a proposta para esse vídeo vai ser o conteúdo sobre matemática, mas vamos fugir um pouco daquela sequência de vídeos que estava trabalhando com a questão da matemática mais voltada para a parte de análise de gráfico. Também trabalhamos um pouco sobre a questão da razão e proporção. Essa matemática mais fundamental vai ser deixada de lado para trabalhar agora com aspectos mais estatísticos da matemática. Por exemplo, nesse vídeo vai ser trabalhado as ideias de medidas de dispersão, medidas de tendência central e também algumas taxas de variação. Então vamos começar primeiro pela média. A média vai ser um valor encontrado ao analisar uma série de dados. Esses dados eles podem ser a velocidade, pode ser também a idade das pessoas, pode ser várias coisas do mundo que eu posso ter um aspecto quantitativo a respeito daquela amostra. Eu pego uma amostra e essa amostra eu vou observar algum efeito daquela amostra. Por exemplo, a quantidade de casos, que é muito usual atualmente em tempos de pandemia. A média de casos é uma coisa que vai sendo alterada à medida, de maneira móvel, que à medida que o tempo passa, a média vai se atualizando. Mas afinal, o que é uma média? A média seria o valor que, dentre a série de dados, que homogeneiza a amostra. Imagina que você tenha várias idades. Todas essas idades, você reuniu um grupo e perguntou a idade de cada um. Cada um respondeu: ah, eu tenho 10 anos. Ah, eu tenho 15. Ah, eu tenho 20 anos. Aí deu um somatório, você anotou lá e viu que o somatório das idades era 20. O somatório das idades era 200. E eu vi 10 pessoas. Eu consigo extrair a média desse amplidão de dados. Porque imagina, você vai fazer um relatório a respeito daquilo e pegar todos os dados individualmente, às vezes não é muito usual, não é muito inteligente da nossa parte. Porque às vezes o que é tido como interessante é o resumo daqueles dados. Qual seria o resumo? A média. A média vai te dar um resumo. Por exemplo, ele vai te dar uma especulativa de qual o valor que todos os valores estão tendendo. Por isso que é uma tendência central. A média vai atrair os valores. Os valores eles vão apontar para a média. Por isso que na matemática a média ela é retirada a partir do limite. O limite tem essa proposta. Você tem a partir do movimento do eixo Y, você vai tendo a partir uma aproximação ao limite, a um valor de uma imagem que vai tender a determinado ponto, nunca chegando a ela, mas sempre se aproximando. Essa é a característica da média, ela atrai os valores. Então, vai dar um resumo da amostra, mostrando que se eu não tivesse variações de idade, o que seria suficiente para ter a mesma soma é a média. A média multiplicada pela quantidade de elementos, ou seja, se eu estabelecesse um valor padrão para a idade de cada uma das 10 pessoas da minha amostra, que eu peguei esse exemplo anterior sobre as idades, você vai ter a mesma soma de todas as idades individuais, porque a média é tipo um valor artificial que eu posso dar a cada cidadão, a cada um daquele meu grupo, e ter o mesmo somatório ao somar todas as idades. A aplicação prática que visualizamos diariamente é a questão da velocidade. O carro, ele vai, à medida que você passa num semáforo, ele não vai ter a velocidade média, mas sim a velocidade pontual. A velocidade pontual é a sua velocidade em determinado ponto. À medida que o tempo passa, a sua velocidade pode alterar. Então, se eu dividir
Se eu somar todas as velocidades e dividir pelo a cada segundo, eu vou ter a velocidade média. Da mesma forma que se eu somar a velocidade final com a velocidade inicial e dividir por 2, eu vou ter a velocidade média também. A velocidade média é nada mais nada menos que qual o valor da minha velocidade, que eu vou ter que desenvolver minha velocidade para mim trabalhar aquela determinada distância em determinado tempo. Ou seja, é um valor que se fosse constante e conforme o tempo passa, esse valor não se alterasse, eu teria o mesmo resultado da multiplicação entre a velocidade e o tempo. Eu vou ter o mesmo resultado. Dessa forma, outra aplicação prática também é no elevador. Imagine que exista um elevador que suporte determinada quantidade de peso. Aí existam 6 pessoas, na verdade, vamos colocar que existam 10 pessoas dentro daquele elevador, dando um somatório de 300 quilos. 300 quilos dividido por 100, dividido por 10, dão 30 quilos em média. 30 quilos. Aí imagine que chegue uma pessoa. Essa pessoa fez com que a média aumentasse para 360, por exemplo. 360 não dividido por 10 dessa vez. Vamos colocar um valor mais fechado para a gente ter mais facilidade nos cálculos. Vamos colocar que o valor gerado foi igualado a 333. 333, que foi o novo valor da pesagem das pessoas dentro do elevador com a entrada de uma pessoa, de uma determinada pessoa com um peso desconhecido. Sabendo esses dados, eu consigo calcular o peso daquela pessoa. Porque imagina, 333 quilos dividido por 7 pessoas, porque agora não são na verdade não é 333, imagina que a média foi 33, a média subiu para 33. Sendo assim, eu consigo contabilizar que são 300 pessoas, 300 quilos, que é proporcional ao grupo que sem aquela pessoa, porque 10 vezes a média que é 30, a média de peso que das pessoas, que é 30, vai me dar o valor do somatório dos pesos de cada um antes da entrada daquela pessoa. Então o elevador já estava comportando 300 quilos no seu interior. Esses 300 quilos foram somados com o peso da pessoa que chegou. Mas essa pessoa que chegou também trouxe uma soma ao denominador. Porque agora não são 10 pessoas, são 11 pessoas. Então vai ser 300 mais x, que é a quantidade de peso da nova pessoa, dividido por 11, que vai dar 33. Qual o valor que vai ser esse? Eu consigo passar o 11 multiplicando do lado direito da equação, dando o valor de 363. 363 quilos, que é o total. 363 menos 300, eu vou conseguir pontuar que o valor da pessoa que entrou, ela pesava 63 quilos. Percebeu a aplicação prática disso? Também é possível utilizar a média quando existe uma substituição de altura do jogador. Mas eu vou deixar o exemplo na tela, mas não vou trabalhar ele agora, mas segue o mesmo princípio do elevador. Eu vou deixar esse exercício para vocês trabalharem, para pensarem e refletirem sobre ele, para resolver. E aí na descrição eu vou deixar a resolução completa. Vamos passar para a próxima fase, que seria outra medida de tendência central, que seria a moda. A moda, ela é nada mais nada menos que um valor que se repete muito dentro da minha amostra trabalhada. Imagina que exista um bairro e esse bairro eu queira saber nesse bairro qual é a quantidade de veículos de cada morador. Tem alguns que não tem nenhum, que vai ser a quantidade zero.
outros têm a quantidade de um veículo, outros têm 2 veículos. Dessa forma, se eu analisar toda a minha amostra e verificar qual o valor mais frequente, é lá que está inserida a minha moda. É o valor que mais repete, por isso que é moda. O que está na moda é muito utilizado. O valor que é o valor da moda é aquele valor que mais tem aparecido dentro da minha amostra. Agora, a moda não tem muito o que dizer sobre ela, então vamos passar para a próxima, que é um conceito importantíssimo, que é a mediana. A mediana é diferente da média, porque a mediana vai trabalhar com o valor central. O valor central dividindo a distribuição da minha amostra, a distribuição dos valores da minha amostra, em 50% para um lado e 50% para o outro. Dessa forma, o cálculo a ser feito para achar, para encontrar e solucionar o problema e descobrir o valor da mediana é realizado primeiro com uma fase de organização dos dados. Como eu vou organizar? Eu vou organizar de maneira crescente ou decrescente os dados da amostra. Depois disso, eu vou vou verificar a posição da minha mediana. Qual é a posição da minha mediana? Eu vou somar todos os elementos da minha amostra, ou seja, n, qual a quantidade de elementos da minha amostra efetivamente trabalhados, e somar 1 e dividir por 2. Esse é o cálculo para definir a posição. Entenda que eu disse agora a vocês que ainda não acabou, eu não achei a mediana. A posição não é a mediana, é só a posição da mediana. Lá eu vou encontrar a mediana. Então eu vou ter que percorrer os meus dados e verificar aquele valor que foi fornecido pela posição. A posição, por exemplo, falou 3. Resultou no valor 3. Quer dizer que eu vou passar na minha ordem com meus valores ordenados de maneira crescente. Eu vou verificar o primeiro valor, o segundo valor, e no terceiro valor eu vou ter minha mediana. Imagine que esse terceiro valor seja 50. É lá que é a minha mediana, é 50 a minha mediana. Entenderam? A mediana também, ela trabalha com a ideia de separar em 50% e 50%. Por isso que um exercício muito interessante é quando a quantidade, imagine que a mediana seja 1000. Se a mediana é 1000, quer dizer que eu tenho 1000 alunos. Eu tenho, e de um espaço amostral de 2000 alunos, quer dizer que eu tenho 1000, 50% para cima e 50% para baixo. Sendo que os 50% de cima seriam os mais velhos, os alunos mais velhos da escola. E os 50% para baixo seriam os mais novos. Sendo que isso dividido em forma de números, ou seja, quantidade de pessoas efetivamente matriculadas. Mas enquanto que no turno, entre os turnos, eu vou ter probabilidades diferentes, proporções diferentes entre os alunos. Alguns, certa parte vai estudar de manhã e certa parte vai estudar à tarde. Dessa forma, se eu tenho 50%, 50%, e se tem apenas 800 alunos estudando de manhã, se todos os alunos de manhã estudassem só estudassem os alunos mais velhos, é claro que à noite, quer dizer, à tarde, eu teria 200, no mínimo 1000, eu teria no mínimo, pelo menos 200 alunos que estudarão, que terão uma idade superior, estudando à tarde, pelo menos 200. Porque senão a amostra não estaria separada e equilibrada. Então a mediana vai me informar essa proposta, vai desvencilhar esse problema. Eu vou deixar na tela a proposta, deixar o enunciado dessa questão, e a resolução também vai ser complementada com a edição que eu vou fazer. Passamos pela média então. Agora vamos verificar
quais são as medidas de separação. Para separar uma amostra, é claro que a distribuição de probabilidades, a distribuição de uma amostra, dos valores de uma amostra e suas respectivas frequências, elas vão, por vezes, criar e fornecer um gráfico para a gente, um gráfico de distribuição. Lembre-se que o histograma não é aquele gráfico contínuo, ele possui meio que colunas representando o intervalo de valores. Ele é muito utilizado na estatística, então eu vou deixar um exemplo, uma figura mostrada para evidenciar e exemplificar o que seria o gráfico de histograma. Outro gráfico seria o gráfico o gráfico Blockspot, que vamos abordar um pouquinho à frente. Mas primeiro, a tendência de separação. Como vamos, à medida que visualmente temos um gráfico, é claro que eles vão, visualmente, eu vou conseguir ter como perceber se a minha amostra ela está tendenciando, está assimétrica ou simétrica. Então, aquela simétrica, ela possui se eu separar a figura do gráfico no meio, ela vai possuir uma simetria, uma igualdade entre as duas partes que eu separei. É tipo cortar uma laranja. Quando cortamos uma laranja, as duas partes dela ficam iguais. Então, temos a simetria constatada. No gráfico é a mesma forma. Por exemplo, eu tenho 20% com o valor 1 e 20% com o valor 3, por exemplo. Quer dizer que se eu tenho 20% e 20%, imagine que eu tenha 60% com o valor 2. Esse valor 2 vai ser a minha moda, vai ter uma mediana que vai dividir os valores em 50% e 50%, ou seja, 30% mais 20%, 50%, e 30% mais 20%, 50%, dando valor 100% da minha amostra completa. Desse jeito, verificamos que a média, a mediana e a moda, elas ficam no mesmo lugar quando há um gráfico com simetria constatada. Um gráfico assimétrico, eu consigo verificar qual o índice de assimetria dele, o coeficiente de assimetria, com a seguinte fórmula que eu vou evidenciar, que vai relacionar a média, a moda, e também pode ser relacionado com outras fórmulas, como sendo que quando está deslocado para a direita, a minha média ela for superior à minha moda, eu terei uma assimetria para a direita ou uma assimetria positiva, e se for o caso contrário para a esquerda, eu vou ter uma assimetria negativa ou uma assimetria à esquerda. Bom, sobre os coeficientes de separação seriam esses, mas dentro da minha amostra é claro que eu posso ter também variações pontuais. Essas variações vão dar como eu vou saber se a minha amostra que eu obtive, ela está muito diversa, muito diversificada? Como eu vou saber a variabilidade dela? Eu tenho que ter um fator matemático, um fator estatístico para resolver esse problema. E sim, existe, seria a variância. Ela mede a probabilidade, ela mede a incidência, o grau de variação da minha amostra. Será que os elementos da minha amostra são muito diferenciados? São muito distantes? É isso que vai resolver a variância. E a variância é dado... Existem duas variâncias. A variância amostral, que não... A variância amostral, ela exclui, ela tem uma subtração no denominador, subtração de uma unidade. E também temos a variância populacional. Mas vamos trabalhar mais a variância amostral nesse vídeo, porque uma população é mais geral, e para obter dados de população é mais difícil. Então,
considerando que é uma medida considerando uma amostra, a variância dela será a quantidade, cada valor para x, menos a média, ao quadrado, cada valor, feito essa comparação frente à média, e multiplicando e elevando ao quadrado, elevando a segunda potência, temos uma série de dados, um somatório de dados. Esse somatório vai ser subtraído com o somatório de cada valor da variável, o somatório completo, ou seja, imagine que eu tenha a distância a distância do meu valor de x para a média em relação à média seja 1, e no outro caso seja 0, no outro caso seja menos 1, no outro caso seja 1. Percebeu que vai gerar o valor 1 se eu somar tudo. Somando tudo, dando 1, eu elevo ao quadrado. Elevando ao quadrado vai dar o próprio 1. E esse vai ser o meu valor que eu vou subtrair. Vai ser o valor que vai dar início à minha subtração. Ele vai receber sinal negativo nessa minha fórmula. Já o valor positivo seria todos os elementos, cada um individual. Nessa minha amostra que eu falei a vocês, eu tenho 1, que é a distância da primeira variável até a média. E esse valor vai ser elevado ao quadrado individualmente. O segundo valor seria o menos 1, que também vai ser elevado ao quadrado, dando o valor 1, ou seja, 1 mais 1. E o terceiro valor, que é o menos 1, que é elevado ao quadrado, vai dar 1 também, tendo 3. Eu vou ter o valor de 3. 3 menos 1, 2. E esse valor de 2 é a parte do numerador da minha fórmula, que vai me mostrar a variância. Mas ainda falta um detalhe, o denominador. O que é feito lá embaixo? Vai pegar a quantidade de elementos da amostra, ou seja, 3 no nosso caso, de subtrair por 1, que é da fórmula. Esse valor a ser subtraído é da fórmula, para que não caia numa medida de variação, a variância populacional, ela não vai ter essa subtração com 1. Mas a variância amostral, que é o que estamos trabalhando, vai ter esse valor subtraído. Essa unidade vai ser subtraída, dando valor 2 também. Se eu tenho o valor 2, ou seja, 3 menos 1, 2. E 2 tinha no numerador 2, no denominador 2, 2 dividido por 2, 1. Então a minha variância é 1. Mas eu consigo também extrair o desvio padrão a partir da variância. O desvio padrão também tem essa lógica de medir a variação da amostra. Mas ele vai medir sem considerar, sem elevar ao quadrado. Então não vai ter valores muito altos. Vai ser mais palpável. Portanto, basta que eu faça a raiz quadrada da variância é igual ao desvio padrão, gerando o valor 1 também. É porque, perceba que se a variância for, no caso da variância ser 1, o desvio padrão também será 1. Mas em outros casos pode ser diferente. Por exemplo, se a variância for 4, o desvio padrão vai ser 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Percebeu? E assim por diante. Percebeu que a variância ela é um valor, trabalha com valores maiores. Ou seja, uma pequena variação na amostra já vai aumentar muito a variância. Enquanto que o desvio padrão vai ser uma medida mais pé no chão. Mas a variância e o desvio padrão são ótimos indicadores para medir a precisão de uma amostra. Precisão é a medida que é uma característica de uma amostra de apresentar valores próximos entre si, sem muita variação. Ou seja, pode ser mas ela se diferencia da exatidão, porque a exatidão trabalha com se atingiu o termo exato, se foi obtida, se o valor que eu estava esperando foi atingido, eu tenho
a amostra exata, mas não pode ser que não seja precisa. Pode ser que imagine que eu esteja pesando uma substância química e eu saiba que essa substância química tem o peso de 20 gramas. Se tem 20 gramas, eu pesei uma vez. Ah, deu 24 gramas. Foi exato? Não. Na segunda pesagem, deu 20 gramas. Foi exato? Sim. Na terceira pesagem, deu 100 gramas. Percebeu? A minha amostra, as 3 avaliações que eu tive, existiu uma exatidão, porque na segunda amostra foi exatamente. Existiu precisão? Não existiu precisão, porque de 20, de 24 para 20 para 100, existe uma variação gigantesca, que é medida pela variância. Eu posso até colocar o cálculo para vocês dessa variância dessa amostra, mas eu sugiro que vocês façam por conta própria, pausem o vídeo e realizem esse exercício para verificarem se houve o entendimento do conteúdo. E vamos avançar. Outra parte importante é a questão que a variância, ela também pode ser dada, na verdade, o valor esperado de uma amostra pode ser dado também por a probabilidade da incidência daquele valor vezes a variável em si. Essa daí é o valor esperado para aquele valor, que vai ser utilizado dentro da fórmula da variância. Por exemplo, no caso da probabilidade, porque podemos eleger uma variável padrão. Essa variável, ela é genérica, ou seja, ela vai trabalhar com os casos favoráveis, ela vai trabalhar com um estudo em específico. Esse estudo, essa variável vai ser comparada com o espaço amostral e vai gerar uma probabilidade. Portanto, ela é uma variável aleatória. Por isso que na probabilidade ela é muito utilizada. Então essa variável, ela foi criada e ela pode estudar tanto o lançamento de moedas como também, ou seja, dando valores a quantidade de casos de sucesso que eu tenho. Não confunda a variável aleatória, que é um valor da amostra que eu vou padronizar, e não confunda a probabilidade em si, porque é a partir da variável aleatória que eu vou extrair a probabilidade, e não o contrário. É o mesmo que acontece com a jogada de dados, ou seja, são 2 eventos e esses 2 eventos eles podem gerar resultados diferentes, mas aí eu vou definir determinado par de resultados, por exemplo, 2 e 1, e vou mostrar que essa combinação vai ser um valor na minha variável aleatória, que vai ter uma probabilidade. Percebeu? E aí eu vou desenhar um gráfico de probabilidade com essa análise. Percebeu a importância da variância? Ela vai permear essa parte também da elaboração de gráficos e o posicionamento dos elementos, e também ela vai ajudar na variável aleatória, ou seja, a variável aleatória pode existir um cálculo com base nela, como se trata de valores, eu consigo ter uma média e comparar cada valor da variável aleatória com essa média, extraindo, portanto, a minha variância para aquele sistema de probabilidade, que é muito utilizado também na probabilidade. Agora, por último, vamos trabalhar um pouco com a ideia do diagrama do gráfico no formato Blockspot. Blockspot é uma caixa, ou seja, o próprio nome já diz muito sobre a ideia principal do elemento, do que será estudado. O Blockspot é uma caixa e possui pontos nessa caixa, mas a finalidade dele
é dividir em 3 setores, na verdade em 4 setores, com 3 divisórias, 4 compartimentos com 3 divisórias, para mim conseguir organizar a minha amostra ao longo do eixo Y, ao longo dos valores assumidos pelas variáveis. Imagina que, e aí vai formar uma caixa que vai ter um eixo Y, dando os valores da variável, evidenciando os valores da variável, e vai ter uma porcentagem de concentração da minha amostra, de concentração dos valores da minha amostra. Sendo que vai ser dividido em quartis, essas 3 divisórias que eu falei. O primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. O primeiro quartil, ele vai tendenciar, ele vai trabalhar com os valores inferiores a ele vai separar os valores superiores a 25% e os valores inferiores menores que 25%. Então, até ele eu terei 25% de dados, 25% dos valores da minha amostra. Dele até o segundo quartil, terei mais 25%, tendo o total de 50%. E esse segundo quartil também é proporcional à mediana, porque lembra daquela história que eu contei, que a mediana ela divide os valores em 50% para um lado e 50% para outro. Se eu tenho 50% embaixo, claro que eu vou ter 50% em cima, que vai ser dividido em um quartil, um terceiro quartil, que vai dividir a parte superior e até a parte do segundo quartil, que é a mediana, dando 50% e 50% para os dois lados. Um exercício importante sobre esses quartis seria para identificar qual é a posição do quartil. Para me identificar esse valor, eu terei que fazer um cálculo. Por exemplo, a quantidade é o n mais 1, a fórmula seria n mais 1 dividido por 4. N mais 1, lembra que n mais 1 é o mesmo, tem uma cara parecida com aquele cálculo para me achar a posição da mediana. E sim, tem que parecer mesmo, mas não foi dividido por 2, foi dividido dessa vez por 4. Mas existe um coeficiente nessa fórmula. O coeficiente vai indicar qual o quartil. Se eu quiser o primeiro quartil, eu coloco 1. Se eu quiser o segundo quartil, eu coloco 2. Se eu quiser o terceiro quartil, eu coloco 3. Percebeu que no segundo quartil, 2 dividido por 4 vai dar meio. E a metade de n mais 1 é igual à posição da mediana. Percebeu por que a mediana ela é proporcional ao segundo quartil? Lembrando que o limite superior e o limite inferior, eles não são os valores extremos, não é o valor total da amostra. Não, quer dizer, não significa que abaixo do limite inferior eu não terei mais dados. Nem significa que acima do valor superior eu não terei mais dados superiores àquele valor. O que indica é que a maior densidade vai estar rodeando a média, rodeando a minha mediana. Rodeando vai estar entre o limite inferior e o limite superior. Mas não significa que não existam dados, exceto dados que sobreponham, que se distingam, que se afastem desses valores, desse intervalo de valores, que seria classificado como outliers, que seriam valores fora da curva, que são representados no Blockspot como pontos. Bom, é isso sobre estatística. Falamos bastantes coisas. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. O comentário está disponível. O like, é necessário que você dê o like e se inscreva no canal. Lembrando que outros vídeos de matemática vão aparecer na frente aqui com uma parte de uma thumbnail. Basta que você clique e continue acompanhando o canal. Fique com Deus e até a próxima.